Salve, povo! Bem-vindo a mais um podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks. Como sempre, eu vou pedir para vocês, quem ainda não é inscrito no nosso podcast, se inscrever no podcast, ativar o sininho e o mais importante, aquele peteleco no positivo. Isso é muito importante porque dá engajamento no nosso canal, vai fazer o nosso canal crescer mais ainda. E, gostando ou não gostando, seria legal vocês fazerem um compartilhamento, né, do nosso vídeo de hoje, mas vocês vão gostar com certeza. Sabe por que vocês vão gostar com toda certeza? Porque está aqui com a gente a Rose Bosch. Tudo bom, Rose? Tudo bem, tudo bem. Eu vou Muito até prazer. ler aqui, porque você me passou o que você faz, mas eu tenho memória, minha memória, eu não Sem tenho. problema, Eu não sem tenho. problema. Ainda mais Então, depois da Covid. Então, depois que é a Covid? Isso aí. Você é tesoureira do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo Isso. e presidente da Comissão de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo também. Isso. Cargos muito importantes, Muito né? importantes. E tem uma coisa a mais que eu esqueci de falar, mas vou falar antes de esquecer de verdade. O nosso grupo fundou o grupo de apoio mútuo aos médicos veterinários Super importante. e zootecnistas. Interessante. Então, isso aí foi... A gente, desde o ano passado, percebeu que muitos colegas com muitos problemas, e os colegas sem poder dizer o que estava sentindo, o que precisava fazer, sem poder compartilhar. Então, nós montamos esse grupo. Eu convidei a doutora Luciana Sintra, que é a presidente da Comissão de Ciência de Animais de Laboratórios do Conselho, que tem uma expertise em equilíbrio emocional, internacional, inclusive pelo Einstein, e chamei a Joelma Ruiz, que é uma psicóloga. Chamei a Joelma topou, chamei um grupo, a Sueli Stringari, a Thaís, nós somos em 5 pessoas e montamos esse grupo. O que a gente faz? Uma vez por mês, a gente recebe presencialmente até 30 colegas. Nossa. E a gente faz um welcome coffee, a gente recebe os colegas, a gente prepara um mimo para eles. E eles vão lá, não tem nada formal, eu me apresento, abro os trabalhos. Quais são os trabalhos? Eu falei assim, isso aqui é a casa de vocês. Vocês precisam vir aqui se sentir bem e conversar com a gente, o que vocês quiserem. Então, tem pessoal que trabalha com clínica, pessoal que trabalha com alimentos, pessoal que é fiscal, pessoal que faz consultoria, os colegas vêm. E, gente, olha, a gente começou isso no dia 29 de janeiro, justamente porque janeiro é o mês da saúde mental, né? A gente comemora isso. 5 de fevereiro teve a segunda reunião, já tiveram 17 pessoas. E dia 4, segunda-feira agora, próximo dia 4, nós teremos novamente o grupo de apoio. É sempre às segundas-feiras, durante 1 hora, das 19 às 20 horas. A gente recebe os colegas às 18h15, fazemos essa interação um pouquinho, depois a gente entra, a gente medita, a gente fala um tema e a gente conversa. E a gente tem apoio de uma ONG, Not One More Vet. Essa ONG é uma ONG que trabalha principalmente nos Estados Unidos e que ajuda os médicos veterinários que estão com problemas. Interessante. Então, é isso que a gente faz e eu convido todo mundo, eu preciso que... e a coisa mais importante ainda é que a partir de maio nós já temos o calendário do ano inteiro, tanto para São Paulo quanto para o interior. Legal. O Cláudio Pedro está aqui com a gente hoje também. E eu queria aproveitar e falar do nosso patrocinador, a Editora Vilese, que tem diversos livros de ficção, livros de autoajuda. O livro científico do Ibra é editado pela Editora Vilese, livros espíritas, tem tudo que é tipo de livro. E você encontra a Editora Vilese em 2 locais. O Ibra dá uma força para a Editora Vilese no próprio site do Ibra, ibravet.com.br/loja do Ibra.
você encontra os livros físicos da Editora Vilese. E na Amazon, amazon.com.br, você vai encontrar os livros físicos e os e-books também da Editora Vilese. Então, aproveitando, vai ao ar a sexta-feira agora, né? E aproveitando, a Editora Vilese vai estar com uma promoção na Semana da Páscoa, que é o livro A Sombra da Alma, que eu sou autor, por R$ 1,99, tá, gente? Não percam isso. É o e-book do A Sombra da Alma. Não percam isso, que não vai estar esse preço. Hoje custa quase R$40 esse livro, tá bom? Bacana. Legal, Cláudio. Você está aqui com a gente. Bom dia, Rose. Obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite, Sidney. Bacana. E a gente está em 3 veterinários aqui, então, né? Então, ficou honrado, viu? Eu queria fazer uma parte. Eu me recordo numa das reuniões das comissões, eu cheguei a fazer esse comentário, levantar essa possibilidade, essa questão, né, dos veterinários estarem sofrendo um pouco de depressão, não sei como o nome exato que isso. Mas eu lembro que foi eu coloquei essa que você estava nessa reunião. Eu estava nessa reunião, né? E eu achei até que foi providencial, né? Porque eu acho que até tenha sido mais um start, né? Naquele dia. Mais um start, porque, na verdade, o que aconteceu, ano passado, eu fui no Congresso Brasileiro da Anclivepa, e lá teve várias salas que se falou, abordando esse assunto, que se falou a mulher médica veterinária, a importância da saúde emocional, não é saúde emocional, não gosto de falar saúde emocional, do equilíbrio emocional. A gente tem equilíbrio quando você tem todas as coisas mais ou menos organizadas, a sua vida pessoal, profissional, né? Então, é tudo uma questão de equilíbrio. Então, estando lá, eu cheguei para o nosso presidente, Dr. Odemilson Donizete Moceiro, e disse para ele: Odemilson, nós precisamos fazer alguma coisa em São Paulo. Eu não sei o que fazer, mas eu posso fazer? Eu posso tentar? Isso foi em julho. Aí eu voltei para São Paulo, liguei para o meu grupo, liguei primeiro para a Joelma, que é a psicóloga. Eu já a conhecia porque a gente ministrou a disciplina de ética e deontologia na USP vários anos juntas, né? Ela fala bastante sobre luto, e agora ela trabalha exclusivamente com médicos veterinários, não só com médicos veterinários. Inicialmente ela trabalha também com os tutores, mas agora com os médicos veterinários, com equipes de hospitais, porque está muito difícil trabalhar. Então, eu tenho um hospital, né? Já falei que você acabou não indo lá, né? Ou foi? Não. Várias vezes, não, né? O hospital não. Quando eu estive lá, ele não estava pronto. Né? Mas com ele pronto, você falou que quando inaugurasse ia me chamar. Verdade. Não faz mal, mas né? Você me chama para visitar. É aquela história, passa lá em casa e não não dá o endereço. É que a gente vai num rolo compressor que chega uma hora, quem eu chamei, quem eu não chamei, mas não faz mal. Faria enorme questão que você conhecesse. Mas eu vou mesmo. Né, vale a pena, porque é um hospital muito legal. E hoje a gente tem, no mínimo, ali 60 profissionais. Então, né? Olha que maravilha. A gente dá aula, eu e o Cid, a gente dá aula. Então, sei. a gente sente o problema nossa rotina, no dia a dia. Né? Então, acho super providencial esse olhar que a gente tem para os veterinários, que você está tendo para eles, acho fantástico. Eu acho que na nossa profissão, e no médico também, tem um diferencial. Por exemplo, o engenheiro. O engenheiro, ele tem uma baita de uma pressão em cima. Ele vai, por exemplo, construir um carro, uma baita de uma pressão. Ele vai fazer o planejamento de um prédio também. A gente tem 2 pressões. A gente tem essa pressão e a gente tem a emocional, que a gente está lidando com o animal, por exemplo, quem lida com animal, né? Quem lida com... por exemplo, que nem eu lido com pequenos animais. Quando o animal morre, a gente quase que morre junto. Porque, que nem a gente que faz fisioterapia, acupuntura, você passa anos com aquele animal, cuidando, ele acaba sendo como se fosse teu. Aí um dia o cliente te liga e fala, olha, ele faleceu. Não é fácil. Você despenca, tá? Exatamente. Desaba. Não é que nem o engenheiro que entregou o prédio, está orgulhoso e acabou. Entendi. Né? Então a gente tem uma pressão a mais. Essa pressão que... Isso daí o médico também deve ter. Tem. Então, né? Mas o que a gente precisa prestar bastante atenção é que a gente tem que ter compaixão por nós mesmos.
Precisa. É isso. Eu acho que não é que é o mais importante, mas é tão importante quanto, que a gente está tão preocupado em acolher, em orientar, e a gente esquece que se você não estiver bem o suficiente, você não consegue desenvolver o seu trabalho, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, da melhor maneira possível. E uma outra coisa que eu acho muito importante, eu falo isso em várias ocasiões, já falei isso, em qualquer grupo, em qualquer hospital, tem que ter uma pessoa com um pouquinho mais de sensibilidade para perceber como estão as interações entre os colegas. Por quê? A gente, se você está num grupo, você conhece aquele grupo, você percebe quando as pessoas estão com algum tipo de instabilidade ou não estão sabendo lidar muito com as situações que se apresentam. E todo dia é uma batalha. Todo mundo sabe disso, né? Sim. Então, Rose, eu acho que as coisas, elas estão um pouco dissociadas. Antes, acho que a coisa era muito familiar, né? Então, você conhecia o marido de uma, os pais de outra, os filhos de outra. Hoje, as coisas são muito impessoais, né? O negócio da rede social, rápido, né? do celular, tudo rápido, ninguém lê muito. nada. Então, por exemplo, se eu preciso falar com o César, às vezes é mais fácil. Ao invés de eu pegar, subir, eu mando uma mensagem para o César. A gente está no mesmo prédio, eu mando uma mensagem. Mas, né, gente, eu não gosto disso. Eu sei que isso é o que existe, mas se a gente não souber ficar próximo de outro ser humano e se sentir bem, nós já perdemos tudo, bem. Você tem que se sentir bem, meu Deus do céu. Você tem que sentir o cheiro da pessoa. É verdade. Você tem que encostar na pessoa, que tocar a pessoa. Sim. As relações não são assim. Como que você faz isso com um animal? A mesma coisa. Você consegue atender o animal sem pôr a mão nele? Não. De jeito nenhum. Não existe isso. Não. Isso não existe. Então, é isso que eu digo. Bom, eu não consigo ver o animal sem agradar. Já começa por aí. Já começa daí. Começa Mas daí. eu quero dizer, Né? tem muita coisa que a gente pode fazer. E esse olhar de uma pessoa da equipe, uma pessoa mais sensível, ou mais, não vou dizer mais velha, mas com mais experiência, né? Eu digo que nos ambientes que eu frequento, eu sinto as pessoas. Eu entro no Conselho Regional. Eu vou em um setor, eu sei lá o que está acontecendo. Você tem que ter essa sensibilidade. Você falou do conselho agora, eu vou fazer uma pergunta. Nós fizemos uma pergunta parecida para o Dr. Fábio. Fala para nós, qual foi a tua trajetória? Nossa. Onde você se formou? Bom, como é que foi a sua caminhada dentro da medicina veterinária? Começa quando você resolveu ser veterinário. Até chegar lá no conselho. Até chegar lá no conselho. A Rose, hoje, precisa ser dito, né? A Rose, ela é candidata a vice-presidente do Conselho Regional. Pela Chapa 4. Pela Chapa 4. Inovar para transformar. É um baita de um desafio. Acho que é o maior desafio da sua vida até hoje, né? Esse é o maior desafio até hoje. Como foi a Rose da hora que ela tira o diploma até chegar? Mas eu vou começar antes, né? Então tá bom. Eu vou ser veterinária. Acho que é bacana que as pessoas conhecerem em quem que elas vão cravar um voto lá. Quando eu tinha 16 anos, minha mãe tinha um amigo que tinha uma fazenda em Cáceres, no Mato Grosso. Tá. E numas férias de julho, nós fomos lá e, coincidentemente, tinha um projeto Rondon do pessoal do Paraná, lá. Eu conheci a turma, os estudantes do projeto Rondon não eram formados, e foi ali que eu me apaixonei pela veterinária. Tanto que eu trabalhei primeiro, me especializei primeiro com grandes animais. Então, foi ali. No fim, isso foi depois de 2 anos, eu prestei vestibular e entrei na USP. Tá. Eu não tinha opção, ou era USP ou era USP. Minha mãe, primeiro que só existiam 3 escolas públicas. Três escolas, e eu não podia nem entrar, vamos dizer, no interior, porque minha mãe não tinha dinheiro para me sustentar. Pela mesma coisa. Ou eu entrava na USP, ou eu entrava na USP. E eu entrei. Ou não fazia veterinária. Ou eu não fazia veterinária. Eu sou da 42ª, eu sou formada em 80. Em 80. Em Aí 80. eu entrei depois. Você entrou depois. Lá. Então... Mas eu sou mais velho. Então, foi assim. Eu entrei na USP. Eu digo sempre que se
Se eu nascesse 1000 vezes eu seria médica veterinária. Eu nunca me arrependi por um minuto de ter escolhido essa profissão. Eu sou médica veterinária e zootecnista. Por quê? Em 80, até 82, todos que se formaram eram médicos veterinários e zootecnistas. A partir de 82, foi que a zootecnia, que saiu a primeira turma de zootecnia. Entendeu? Separou da veterinária. Isso, que separou. Então, o meu diploma está lá. Quando eu digo eu sou médica veterinária e zootecnista, porque eu sou mesmo. Meu diploma está escrito isso, e eu cursei as cadeiras, todas as culturas, e então, é isso. Aí, eu, durante a graduação, a gente não tinha estágio obrigatório como tem agora. Eu me lembro que a minha turma, em 80... para se formar, nós fizemos uma greve para que a turma de 81 já tivesse o estágio obrigatório. Então, a gente tinha que arrumar estágio por conta própria. E a minha referência sempre foi grandes animais. E eu estagiei durante a faculdade todinha no Instituto de Zootecnia, em Nova Odessa. Em Nova Odessa, em Tapetininga. Eu trabalhei com bovino, equino. Nova Odessa, né? Nova Odessa, tinha o Instituto de Zootecnia em Nova Odessa. Verdade. Eu trabalhei em Itapetininga, em Nova Odessa, Itapetininga, Sorocaba, Piracicaba. Pirassununga. Também, mas eu quero dizer, os institutos de zootecnia, onde o Instituto de Zootecnia tinha as diferentes espécies, né? Então, foi isso. Quando eu me formei, emprestei dinheiro do banco, montei uma clínica no interior com uma sócia. Bom, para grandes. Para grandes. Ninguém me falou que não existia clínica de grandes animais. Não, existe. Ninguém paga. Né? E aí eu fiquei 3 anos na clínica, aí atendia bovino, equino, suíno, cabra, cabrito, o que tivesse lá. Sabe que eu nunca imaginei que você foi da área de grandes? Eu não sabia também. Nunca imaginou, mas eu sou sim. Até pouco tempo eu tinha todo o meu instrumental. Eu doei há pouco tempo um colega que trabalha com grandes. Bacana. Mas eu fiz cesariana. Eu fiz uma cesariana e não recebi até hoje. Né? Eu me lembro perfeitamente aproveita disso. E cobra. Não faz mal, né? Mas que eu fiz e é muito difícil quando você é mulher. Agora ainda é difícil, mas há 43 anos atrás era muito mais difícil. E você constantemente tem que provar que você é capaz, que você consegue fazer. E é isso. E que força não é tudo. Não, e que força não é tudo. É jeito, é cuidado, é sensibilidade, é uma série de coisas. Depois fiquei 3 anos lá. Percebi que não era aquilo, voltei para São Paulo, vim trabalhar com grandes, com pequenos animais. Trabalhei com pequenos 25 anos na clínica. Montei a clínica, fiquei na clínica. Um dia, sempre acontece alguma coisa que te dá um start assim. Sempre durante a graduação, eu tinha muita vontade de fazer pesquisa, né? Cada vez que eu estava palpando o animal, eu imaginava o que estava acontecendo no hepatócito, no néfron. Né? Então, eu queria saber o que acontecia dentro da célula. Sempre foi. Bom, aí, em 2001, eu fiquei doente. Eu tive um schwannoma em medula espinhal. Desse tamanho assim, ó. Aí, eu graças a Deus, era benigno. Eu tirei e usei um colete um ano e meio. E depois eu falei assim, eu não vou morrer dentro dessa clínica. Então, o que eu fiz? Eu fechei minha clínica e voltei para a escola. Aí eu fui fazer o mestrado, fiz o doutorado. Na mesma hora, eu comecei uma especialização em medicina de felinos, lato sensu, e depois comecei o mestrado estrito sensu, na USP. Então, fiz o mestrado, fiz o doutorado. Quando acabei o doutorado lá, eu fui convidada para fazer o pós-doc no Instituto Butantan. Lá, eu fui chamada também para montar um biotério de experimentação animal. Então, a gente fazia ensaios pré-clínicos e ensaios clínicos, os pré-clínicos com roedores, né? Rato, camundongo, lagomorfos, coelho, e ensaio clínico com equinos, porque o Butantan tem a fazenda
onde os equinos ficam. Fiquei lá durante 7 anos. Aí eles não me contratavam. Sim. Quando eles resolveram me contratar, quando o RH ligou para mim para fazer uma entrevista, eu falei, eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu saí de lá e fui para uma startup que trabalhava com desenvolvimento de novas moléculas. Fiquei lá 3 anos. Você já era uma pesquisadora. Sim. Eu tinha um projeto aprovado pela FAPESP, mas eu não quis. As coisas não aconteciam da maneira como eu achava correto. Eu sempre trabalhei com ética, legislação e responsabilidade. Eu faço disso uma bandeira há muito tempo. Eu sempre, enquanto conselheira instrutora no Conselho Regional, eu sempre pensei, como é que o médico veterinário faz prova a favor de si mesmo? Né? Por quê? Como conselheira instrutora, você colhe provas. Então, quando você perguntava, por que você pediu autorização para fazer aquele procedimento? Não. Ou, sim, mas foi verbal. Quer dizer, não existe isso. Né? Então, eu percebi que desde 93, os colegas não fazem o prontuário e nós estamos em 2024 e 50% dos colegas que são processados, das denúncias e dos processos que ocorrem no Conselho Regional, eles não apresentam o prontuário. Ou o prontuário está preenchido de maneira irregular, ou incompleto, ou adulterado, ou uma série de coisas. Então, assim, qual foi a minha bandeira? Eu fui fazer, eu estudei sozinha a responsabilidade ética, civil e penal do médico veterinário. Justamente, eu fiz uma monografia a respeito disso e depois essa monografia se transformou num capítulo de livro da Márcia Mary Cogica e do João Pedro, o Tratado de Medicina Interna de Cães e Gatos. O primeiro capítulo fala da responsabilidade profissional. Né? E eu fui a primeira veterinária a falar sobre isso. Então, na veterinária. eu já te conheci nessa fase. Já te conheci, a Rose, que lutava pelos direitos, né? Isso. Pelos direitos dos veterinários. Isso, e assim, isso. Eu sempre tive você como uma bandeira, não, como uma referência. Nossa, né? Qualquer coisa, a Rose, né? A gente falava, precisamos trazer a Rose para o IBA, né? Várias vezes. Os nossos alunos têm que conhecer a palestra da Rose. Isso. Você fez muito congresso também, né? Em vários congressos, né? Para você ter uma ideia, desde 2004... Eu ministro a disciplina na USP junto com a Silvia Cortopassi, a disciplina de ética e deontologia. Então, desde 2004. Então, são 20 anos. 20 anos, entendeu? Então, eu gosto desse assunto. Eu acho que a gente precisa preparar os alunos desde a base. Qual que é a base? A base é a faculdade. Você tem 3 casas na vida, eu entendo assim. A casa da sua mãe, você aprende todos os seus princípios, os seus valores, educação. Você tem a sua escola, que você sabe que você pode sempre voltar, que ela vai estar sempre de portas abertas, assim como eu fui recebida na USP de portas abertas. Eu tenho certeza que todo egresso que retornar vai ser recebido, seja em qual instituição for. E a terceira escola, casa, que você pode contar e deve contar, e eu gostaria que os colegas percebessem isso, é o Conselho Regional. Sim. O Conselho Regional é a casa do médico veterinário e do zootecnista. Então, lá ele tem que se sentir acolhido. A exemplo do que a medicina, cada vez que o médico tem algum problema, ele solicita um parecer do seu conselho sobre aquele determinado assunto. E isso precisa ser feito no Conselho Regional de Medicina Veterinária. E tem esse acolhimento? Tem esse acolhimento, com certeza. Agora, o que foi feito? Nessa gestão do Dr. Odemilson se instituiu o CRMV Escuta. O CRMV Escuta, o que a gente faz? A gente vai para uma região e a gente vai lá, sem combinar absolutamente nada, sem preparar nada, a gente convida os colegas para virem e perguntar o que quiserem. Então, eles perguntam tudo que você puder imaginar.
Por que vocês não param? O que o Conselho faz para impedir a abertura de novas escolas? Isso é a maior reclamação que tem, reclamação. mas não é do Conselho. Exatamente, mas eles não têm obrigação de saber. Sim. Entendeu? Então, agora, a gente tem obrigação de responder com certeza absoluta e de trabalhar e de fazer várias coisas em relação a isso. Mas, assim, esse CRMV Escuta, ele abriu, eu acho que a gente ficou mais próximo, eu espero, eu acredito que sim. Eu acho que sim, porque, você quer ver um exemplo? A abertura foi tão grande que nós tivemos agora 4 chapas inscritas para concorrer ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Há muitos anos não tinha. Há muitos anos, eu não me lembro quando foi que teve. Eu também não lembro. Olha, se não me engano, em 2003 deve ter tido 2 ou 3 chapas. Mas assim, então... Ainda quando era lá no Klabin, o Conselho, acho que teve uma... Sim, em 2003. Klabin? Klabin. E em 2003, quando entrou esse grupo, que foi o Dr. Francisco, quando ele assumiu, ele ficou por 3 gestões em São Paulo, depois o Dr. Mário Pulga, por 2 gestões, por 3 gestões, e depois o Odemilson agora, né? Então, eu quero dizer, eu acho que o Conselho está muito mais próximo do médico veterinário e dos zootecnistas. Sim, com as comissões também que foram feitas. As comissões são 27 comissões. 27? 27 comissões. Acho que a coisa da comissão foi uma grande sacada. Foi uma porque grande sacada. o presidente, mesmo que ele fosse o máximo, né? Ele não consegue resolver tudo. Então, as comissoras são assessoras da presidência, né? E fazem um trabalho maravilhoso, todas as comissões. E assessoram, porque imagina a área de atuação da medicina veterinária é muito grande, né? Nós temos mais de 80 áreas, então imagina você não ter as comissões que te assessoram. Então você é presidente da comissão. Da Comissão de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional, desde 2015. Vamos fazer o seguinte, a gente está em 3 veterinários aqui, aí a gente fala responsabilidade técnica, mas muitas pessoas que estão assistindo não fazem ideia do que é responsabilidade técnica. Você podia explicar para o pessoal, para eles poderem ter uma ideia, porque muita gente não sabe que veterinário faz esse tipo de coisa. O veterinário é o profissional da saúde, né? Ele é responsável por entregar produtos de qualidade para consumo humano e animal. Tá certo? Então, o responsável técnico quem é? É a pessoa que verifica se todo o processamento está se desenvolvendo da maneira como tem que ser. Então, é a segurança de qualquer estabelecimento, seja carne, ovo, leite, clínica de grandes, clínica de pequenos, a área que for, o responsável técnico que tem a responsabilidade, a obrigação de cuidar, de zelar pela segurança. Tanto dos alimentos, segurança alimentar e segurança das pessoas que estão envolvidas e a segurança do meio ambiente, com resíduos, com todas essas coisas. Então, e principalmente ultimamente, desde que existe a lei do autocontrole agora. Então, o MAPA não vai mais fiscalizar nenhum estabelecimento veterinário. Então, quem vai ficar responsável por aquela produção, por tudo aquilo que acontece de maneira correta? O RT, o responsável técnico. E esse responsável técnico... Aumentou a responsabilidade dele. Muito. E o responsável técnico não se empoderou disso ainda. Porque ele tem que ter capacitação, competência ele já tem, porque ele é médico veterinário, formado por uma escola reconhecida pelo MEC e registrado no Conselho Regional. Aí ele pode exercer a profissão. Agora, a capacitação é conhecimento. Ele precisa ter treinamento na área. Sim, mas olha quanta responsabilidade. Se vier o problema triplicou para a cabeça dele. Triplicou a responsabilidade ética, civil e penal. Sim, penal. Ética, civil e penal. Ele tem que estar muito bem preparado. O artigo não é chegar 13, e falar, daí que eu assino. Não, pelo amor de Deus. Você tem que assumir a responsabilidade técnica e não assinar. Isso quem assinava já está morto. Verdade.
já está morto. Passa aí uma vez por mês, esquece e outra, isso daí, não tem mais e outra, isso. Pois é, aquela história de pegar várias responsabilidades técnicas isso também. Isso é um absurdo. Eu acho absurdo. Primeiro, a sociedade tem que entender qual é a importância que o médico veterinário tem e o zootecnista tem para que a vida, para que o alimento, para que as doenças não aconteçam, não acometam, tanto não contaminem o meio ambiente e não aconteçam entre os próprios animais e o homem. Uma coisa que eu gosto muito de falar, quando perguntam para mim alguma coisa, porque a sociedade acha que veterinário é veterinário de cães e gatos. De cão e gato. Eu sou de cão e gato. Não, mas, tudo bem. Mas assim, você uma das pode áreas. Ser, mas você tem a cabeça aberta. Sim. Para saber onde o médico veterinário pode atuar. Sim, e aí eu falo para quem fala isso, eu falo, olha, se na China tivesse veterinário atuante, a gente não tinha tido Covid, não é? Então, olha a responsabilidade. Exatamente. Quantas pessoas morreram no mundo porque não foi feito um controle ali? Não foi feito... Você viu as imagens daquele supermercado de Wuhan, né? O mercado Sim. de Wuhan. Se tivesse um controle ali... Né? Exatamente. A gente não tinha passado isso e vai passar de novo se não tiver novamente. E né? Principalmente porque 70% das doenças do mundo e as pandemias todas são zoonoses. Né? E como o Brasil, você está falando, como o Brasil se encaixa no mundo hoje? É de boa qualidade a nossa responsabilidade técnica? Sim, porque... A nossa vigilância é boa? Sim, porque você veja o quanto nós somos... como exportadores de alimento, de proteína animal, com certeza absoluta, né? Nós somos muito bem. Tem que ser muito bom. A gente sempre produziu muito alimento, tá certo? Então, a gente tem a maior área agricultável, que você pode produzir a proteína vegetal que vai alimentar os animais, certo? E a maior área também de pasto para que você produza alimento, tá certo? Então, nós temos tudo. Nós temos o maior litoral para pesca. Olha quanta área que nós temos para pesca. Sim. E essas são áreas que o médico veterinário tem que atuar, tem que entrar. Então, ele é responsável por uma série de coisas. Nós somos profissionais da saúde. São 15 áreas que são consideradas profissionais da saúde. E a medicina veterinária é uma delas. Tá certo? A gente precisa... Eu acho bom esses bate-papos nossos em podcast, até em outros podcasts. É importante o veterinário mostrar para a sociedade o que o veterinário faz. Porque é como eu falei, eles acham que a gente só mexe com cão e gato. Então, mas aí isso é para a sociedade. A sociedade tem que entender. Agora, nós estamos acostumados a falar para nós mesmos, para médicos veterinários e zootecnistas. Nós temos que falar para a sociedade. Fora, é isso que a gente quer fazer aqui. A sociedade tem que saber qual que é a nossa importância. E outra coisa, o médico veterinário tem que se orgulhar de dizer, olha, eu sou médico veterinário, eu sou zootecnista, eu sou responsável por essa produção de carne, por essa produção de ovo. Todos os produtos de origem animal. Todos os produtos de origem animal. E eu sou responsável também, eu posso ser responsável pela saúde dos pets, que hoje são considerados membros da família. E eles precisam ter esse cuidado. Então, não é mais um animal. O animal não fica mais no quintal, ele fica dentro da sua casa. Ele é tratado como filho. E isso precisa ser considerado. A gente não pode achar que aquele tutor que traz aquele animal está trazendo porque está impressionado. Alguma coisa o tutor percebeu que aquele animal não estava bem. E a gente tem que ter, primeiro, tempo e vontade de ouvir. A gente precisa escutar antes de qualquer coisa. A pessoa precisa chegar e falar. Primeiro porque, no meu entendimento, você recebe um outro ser humano no seu estabelecimento. Esse outro ser humano está com um problema com o animal que ele tanto gosta. Então, você tem que receber o ser humano, você tem que receber o animal com ele e saber qual que é a importância dele. E não duvidar daquilo que o tutor está te contando. Porque ele está mais próximo do animal do que você. Sim. Com certeza, ele que está observando. Você só começou a observar naquele momento. Ele está observando faz tempo, né? Ele conhece o animal dele, ele sabe que...
O animal começou a andar diferente, ele já sabe que está andando diferente. Agora, né? eu sempre digo, é fácil a gente fazer tudo isso, né? Porque o médico veterinário tem o dever de orientação, dever de vigilância, dever de aconselhamento. A gente tem o dever de tudo. É fácil você num dia, aí depois você chega em casa, quando eu dou aula eu sempre falo isso, aí você precisa cuidar da sua família, dar atenção para todo mundo. É fácil? Você não traz nada do seu trabalho para casa? Então, eu posso fazer um contraponto aqui, então. A gente começou falando de burnout. Que chama? Burnout. Não, burnout. Começou a falar de burnout. Ok. Aí a gente está acabando de falar que aumentou demais a responsabilidade do veterinário. Né? Tá vendo onde eu quero chegar? Tô vendo. Aí eu te falo, será que a contrapartida financeira vai acontecer? Tá aumentando a tua responsabilidade. Muito, não é pouco. Penal. Civil. Será que a contrapartida para você poder contratar um seguro, porque nos Estados Unidos tem muito seguro, né? Seguro profissional. Aqui também tem, eu acho. Tem. O cirurgião, dificilmente um cirurgião lá, ele trabalha sem um seguro profissional. Não, lá não trabalha sem seguro profissional. Então, 6 meses ele trabalha e atende a especialidade. Os outros 6 meses ele escreve livro, bem. Porque o seguro de responsabilidade civil que ele tem é tão alto lá, para ele ter o seguro o ano inteiro, que não vale a pena. Então, será que o cara vai ter bala para contratar um bom advogado, para contratar um bom seguro? Olha que problema que vai, não? Então, você começou falando no nosso bate-papo aqui do burnout, né? Isso vai estourar a corda lá na frente, hein, Rose? Vai, mas eu acho assim. Primeiro que as pessoas, em primeiro lugar, a gente precisa tratar do equilíbrio emocional para as pessoas se sentirem bem, terem orgulho de ser veterinários. Eles precisam se capacitar. O jovem é muito imediatista. Eles acham que as coisas que você vai se formar, que daqui 1 ano ou daqui pouco tempo, você já vai estar ganhando mundos e fundos. Não é assim. A curva de aprendizado, ela é lenta. Você tem que galgar uma escada, um degrau por vez. E o jovem, às vezes, não está preparado para isso. Né? Mas eu acho que o que é importante? Importante, não os mais velhos, mas os mais experientes, que perceberam, porque é o seguinte, se nós não acolhermos o jovem, nós estamos mortos também. Nós temos que estar junto deles. Né, Rose? É o futuro. Nós temos que estar com eles. Eles nos ensinam várias coisas e nós temos a possibilidade de ensinar várias coisas também. Então, a gente quer estar próximo. Então, eu acho que essas últimas gestões, né? Aliás, desde o doutor Francisco, né? Ele é um divisor de águas. Não, ele é um ícone, bem. Ele sempre foi um ícone. A veterinária, se a veterinária agradecer para ele o resto da vida, não vai ser suficiente, porque por tudo que ele fez pela medicina veterinária. Verdade. É verdade. Então, a coisa das comissões, eu acho que hoje o conselho é muito inclusivo. Muito inclusivo, né? Então, assim, parece que tem um olhar em todos os cantos, né? Então, acho isso um diferencial do nosso conselho. Né? Mas e eu vou dizer mais uma coisa para vocês, olha, eu estou no conselho diariamente. Sim. Não tem uma pessoa que vá ao conselho que queira falar comigo que eu não receba. Eu vou no atendimento e procuro saber se a pessoa foi atendida, o que ele veio. Primeiro eu me apresento, vou no atendimento. Agora, depois da pandemia, o atendimento com os nossos serviços online, o atendimento presencial diminuiu muito, mas se tem alguém ali, eu vou lá, eu me apresento, eu pergunto se você está sendo bem atendido, o que você veio fazer aqui. Então, eu fico feliz porque, às vezes, muitas pessoas vêm ativar a inscrição que estava cancelada. Então, eu tenho percebido muito isso. Então, assim, você precisa estar próximo, deles. Uma vez eu fiz essa pergunta, a colega falou assim, não, eu estou muito insatisfeita, então você, por favor, assim que você acabar seu atendimento, você vem aqui na minha sala. E ela contou o que era, o que não era, eu fui explicando, era o cadastro errado, uma série de coisas, algumas inconformidades, mas eu quero dizer, você tem que estar próximo.
você precisa receber as pessoas, né? Sim. Nós estamos ali, o Conselho Regional é um trabalho que você realiza porque você gosta, é honorífico, ninguém ganha nada por estar lá, tá certo? O que a gente quer? O que esse grupo que está lá quer? Que a medicina veterinária e a zootecnia seja valorizada e seja reconhecida. Sim. Então, e que os colegas... vezes a pessoa fala. Às vezes a pessoa tem um problema, ela vai nas redes sociais, hoje em dia tem as redes sociais, o cara vai e fala. Eu, o Sidney, quando nós tivemos o problema, até porque não tinha rede social naquela época, acho. Não tinha. Então, a gente formou uma comissão e nós marcamos uma entrevista, uma conversa. Queremos falar com o presidente. E o presidente abriu as portas. Quem era o Cláudio, quem era o Sidney e quem era o doutor Francisco. A gente foi super bem recebido. Precisamos de uma conversa com o presidente, porque o que está acontecendo com a fisioterapia veterinária, isso é um problema gravíssimo. Eu sei, eu acompanho tudo isso. Grave. Super bem recebido. Então, a partir de hoje, vocês são uma comissão. Contem comigo, né? Sim. Então, assim, será que os veterinários sabem disso, Rose? Sabem que eles têm uma porta aberta lá e sempre tiveram, né, Rose? Sempre tiveram. Olha, eu ministro as aulas há muito tempo, pelo menos 20 anos, e todas as minhas aulas, eu explico essas coisas todas, eu explico qual que é a importância, que o Conselho está de portas abertas, que existem as comissões, tudo isso dentro daquilo que eu posso falar. Em todas as minhas aulas eu falo isso, onde quer que eu esteja, eu falo. Eu fui conselheira suplente, eu fui conselheira efetiva, depois eu continuei conselheira efetiva, eu sou tesoureira agora. Então, eu tenho muitos anos de conselho, e sempre eleita, né? Sempre eleita. Eu fiquei 10 anos, depois outro grupo assumiu, e depois em 2015 eu fui convidada agora candidata a vice-presidente. E agora eu sou candidata a vice-presidente. Junto com o Fábio Manhoso. Com muito orgulho, com o meu candidato a presidente, doutor Fábio Manhoso. A gente está falando dessa parte, eu vou entrar numa coisa que é sensível para a gente, aqui no IBRA, sensível para todas as empresas que trabalham legalmente, né? E dar uma sugestão para você. Porque até aconteceu ontem, e que me chamou mais ainda a atenção, que a gente já tem há muito tempo, que é o seguinte, depois da pandemia, muitos colegas descobriram que se ele colocar um computador em casa, uma webcam, ele pode chamar aquilo de curso. E dá curso, e cobra, e dá um pedaço de papel que não vale nada, nem dá o papel, dá pela internet. O problema é a qualidade que está saindo. Eu vou dar um exemplo que foi ontem. Eu estava dando aula, aí uma aluna perguntou para mim, Sidney, uso do laser laser terapêutico de baixa potência no papilomavírus. Você tem alguma coisa para falar disso daí? Falei, não tenho. Não, mas eu fiz um curso e falaram que é para usar. Aí eu falei, olha, só se saiu alguma coisa nova que eu não estou sabendo, mas eu leio sobre laser o tempo todo. Aí, isso foi antes de ontem. Aí, ontem, eu ia dar aula para eles de novo, fui na internet, pesquisei. Na hora eu falei, eu tenho certeza que essa pessoa que deu o curso, ela confundiu laser de alta potência com de baixa potência. E aí, está falando que uso de baixa potência. E era isso, tinha confundido. E aí, eu falei para os alunos, gente, vocês têm que tomar cuidado com quem vocês fazem curso. Não, a informação, e outra, a informação, quem são essas pessoas? Pois eu falei, eu até dei um exemplo. É curso baratinho. Eu sei. É curso baratinho. Até dei um exemplo assim, bobinho. Eu falei assim, sabe? Se você vai, por exemplo, fazer um curso de como pintar uma caixa de vermelho, você tem que saber se aquele que vai dar o curso, ele é pintor. Você tem que saber isso. Você tem que saber se aquele colega que está dando o curso, se ele é especializado naquela área que ele está falando. Qual referência, assim. Qual a bagagem? Qual a bagagem? Então, e aí... Então, isso tá assim, tá muito disseminado, é curso para tudo que é lado. Pouco avacalhado. Avacalhado. Fala a palavra exata para mim.
E aí, qual que é a minha sugestão? Vocês vão ganhar, né? Eu ia falar caso vocês ganhem. Vocês vão ganhar. Nós vamos ganhar chapa 4. Chapa 4, tá. Inovar. Qual que é a minha sugestão? Que depois eu vou bater lá na porta e Pode, eu e o Cláudio a gente vai cobrar. Todos os dias. Fazer uma comissão de quem oferece curso, pode ser das empresas de curso, porque a gente paga CRMV, o IBRA aqui paga tudo, a gente estava até conversando um pouco antes, a gente tem tudo legalizado, tudo certinho, paga uma bala de imposto. E lógico que esses cursos não estão prejudicando os nossos cursos de pós-graduação, nada disso. Mas estão enganando a sociedade. Sim, isso. Estão enganando a sociedade. Sim, eu me assustei com o que a aluna falou ontem. Eu ainda falei, olha, isso que ele falou. E ela vai falar isso, ela vai atender. Não, ela já não vai falar porque eu já ensinei. Falei, olha, esse laser que ele está falando é o de CO2, que é de alta potência. Não vai acontecer nada para a pessoa que ensina errado. Não, esse é o problema. Esse é o problema. O cara daqui, outro dia, ele vai dar um curso na garagem da casa dele e vai continuar falando isso. E eu queria ver se existe essa possibilidade de a gente formar essa comissão lá, para a gente poder... Porque, outro exemplo, a gente aqui não dá só curso de medicina veterinária. Uma fisioterapeuta veio e ela falou, olha, eu vou dar o curso, mas eu preciso de uma empresa que dê o certificado. Sim. Aí a gente pegou, examinou todo o curso dela, tudo legal, tudo certinho, a gente dá o certificado. Quando a gente foi dar o certificado, é obrigatório passar pelo CREFITO e o CREFITO autoriza dar o certificado. E deu dor de cabeça pra gente. É isso então, que a gente tudo regulamentado. O CREFITO faz uma avaliação. Uma avaliação e fala, você pode dar o certificado. Você pode dar esse certificado. Acho que eu gostaria de um negócio interessante. Não, assim, eu acho, primeiro, nunca existiu uma comissão desse tipo, mas... vai ser a primeira. Vai ser a primeira, então eu dou total apoio. Bacana. Total apoio, nós vamos fazer, embora o que vai precisar, porque assim, o conselho pode agir sobre o médico veterinário e o zootecnista. Esses cursos, para alguém dar um curso de que área for, se dentro da medicina veterinária, tem que ter um RT. Quem dá curso, se é uma empresa, tem que estar inscrita no Conselho Regional. E tem que ter o RT responsável. É isso que a gente precisa pode ver. pegar este RT, em cima deste RT, vamos supor, chega uma denúncia de que o curso, ou você é notícia pública, eu assisti o curso que eu vi que a colega que falou uma coisa... Não, e ela não tem nem qualificação e nem algum registro no conselho. Não tem nem o registro. Quer dizer, fala o que quer. Fala o que quer. Então, não é possível que as pessoas vêm e falam qualquer coisa. Primeiro, não é possível. Se é médico veterinário, tem que estar inscrito no conselho. Sim. Se não tiver inscrito no conselho, é exercício legal da medicina veterinária. Ele pode ser até bacharel. Se ele não estiver inscrito, ele não pode trabalhar. Tá? Nós fizemos uma conversa com o Dr. Fábio, né? E ele estava falando que o conselho não consegue regulamentar as faculdades, né? Mas consegue dar um selo para a faculdade. Né? Isso é uma grande sacada. Isso é uma grande sacada. Ele, como presidente da Comissão de Educação, criou esse selo, visitou as faculdades, eu tive a oportunidade de estar com ele em algumas faculdades, e então é assim, pelo menos a sociedade está sabendo... Se eu sou um pai, que meu filho vai fazer uma faculdade, eu vou atrás de uma faculdade que tem o selo do conselho. Com certeza. Eu sei que o conselho não pode fechar uma faculdade, eu sei, mas ele pode dar o selo, é um pode falar bem. É um diferencial. Então, acho que porque assim, eu tenho, por exemplo, pais de alunos que vêm no IBRA, e falam, quero conhecer o IBRA. Quero saber o que é o IBRA. O IBRA está aqui, ele vai fazer depois o estágio no Hospital São Pedro. O pai do aluno, ele vem no IBRA, ele vai no São hospital. Pedro. Isso é o que todo mundo devia fazer. Sabe? Ontem eu falei que é um investimento que o cara está fazendo. Investimento de 1 ano, investimento de 2 anos. Ele está jogando um dinheiro ali, sabe? Não, e esse investimento no sonho das pessoas. A pessoa vem com uma esperança de adquirir conhecimento. Quer dizer, esse pai que trabalhou a vida inteira, continua trabalhando para ajudar esse filho. Então, a gente tem orgulho de mostrar o hospital
tal. Você viu, eu tive orgulho de mostrar, a gente teve orgulho de mostrar a área o Ibra aqui. Lógico. Então, porque a coisa é bonita, não, e é uma agradável. coisa feita direito. E outra, é um estabelecimento, é um empreendimento que faz com que a medicina veterinária cada vez alcance o lugar que ela merece. Que é o melhor, a gente tem que fazer um serviço de qualidade, tem que o ser melhor de excelência. possível. Tem que ser de excelência. Custo, Rose. Tem Isso custo. tem custo. É material de limpeza, é imposto. Você viu quantos funcionários a gente tem aqui? Funcionário. E outra, além do funcionário, a capacitação desse funcionário, que é obrigação do RT também. E o cara que está Não é só ter sentado na funcionário. cama, como o Sidney falou, no seu notebook, na cama ali, Ele o fica que ele ali. paga? O que ele paga de imposto? O que ele tem de responsabilidade? Nada, Ensinou errado. nenhuma. O que vai acontecer para essa pessoa que ensinou errado? Então, mas eu conversei com uma advogada. Qual a advogada? Eu conversei com ela. Ela falou, olha, o aluno que está tendo o curso, ele está recebendo um certificado que não vale nada. O professor que está dando esse curso, ele pode ser enquadrado. Ele pode responder civilmente, Sim. porque ele está... Dando moral. E ele está entregando... ela falou aquelas palavras bonitas que o advogado fala, mas era tipo uma coisa assim, ele está entregando um produto falso. Porque ele pode até ter ensinado direito. Digamos que pegou alguém que ensina direito, mas na hora que ele dá o certificado, é falso. Não é verdadeiro. Não, justamente. Então é isso que a gente precisa ver e combater. Por quê? Porque depois esse veterinário, por exemplo, essa veterinária, se ela não tivesse falado comigo, ela ia usar o laser para papilomavírus de maneira errada. De maneira errada, sabe? Isso faz com que, justamente, com que a sociedade, às vezes, entenda que nós não fazemos o melhor serviço, ou nós somos chamados de mercenários, né? Então, assim, eu sempre digo, você precisa ganhar, você tem que fazer um trabalho de excelência, você precisa se capacitar, e para que isso aconteça, você tem que dormir bem e comer bem. Sim. Certo? Para você poder estar da melhor maneira possível para fazer o seu trabalho. Agora, você comendo mal, recebendo mal, se vestindo mal, sem amor próprio, sem dignidade, como que você vai fazer um serviço de excelência? Onde está escrito que nós temos que trabalhar de graça? Então, isso daí que a gente tem que falar para muitas pessoas. Eu sei, mas eu falo onde está escrito que nós temos que ser miserável, andar sujo. Para eles está no nosso juramento. Não, eu falo, mas me mostra meu juramento. Onde que você leu isso daí? O primeiro juramento que você faz, no meu entendimento, você é responsável pela sua família. Primeiro você vai cuidar da sua família. Para você cuidar da sua família, você precisa receber. Você tem que ter uma família estruturada, porque a família estrutura você e você, estruturado, consegue atender, receber, fazer o melhor possível. E para isso, você tem que cobrar. Infelizmente, nós ganhamos dinheiro com um animal que não está passando bem, ou com o que quer que seja ligado à medicina veterinária. Mas nós fazemos um trabalho técnico. Nós somos, antes de qualquer coisa, técnicos e de qualidade. E tem que receber por isso. E receber o justo. O justo. E receber o justo. Não estou dizendo que é para explorar ninguém, mas receber o justo, se capacitar para isso e saber que você está fazendo um curso, você está se especializando, mas isso vai te trazer reconhecimento, tanto profissional, técnico e financeiro também. Porque senão, por que as pessoas fazem as coisas? Rose, qual que é o projeto dessa chapa para o interior de São Paulo? Para o interior de São Paulo... Porque a gente vê que a coisa acontece em São Paulo, A coisa acontece em São Paulo. Mas São Paulo é muito grande. Então, São Paulo é muito grande, mas assim, tudo que acontece em São Paulo vai continuar acontecendo. Então, em relação ao grupo de apoio, já falei que o grupo de apoio mútuo a médicos veterinários zootecnistas já tem toda uma programação pro interior. Tá. Já tá, ontem eu fechei essas... Mas o cara de Araçatuba são 600 quilômetros, né? Não, é muita coisa. Né? Não, é muita coisa. Não, mas tem. Nós temos as unidades regionais de fiscalização e atendimento, que são 10, né? 10 no interior de São Paulo. No interior de São Paulo. Então, Santos, Sorocaba, Taubaté, Botucatu, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Presidente Prudente,
eu devo estar esquecendo... Campinas, Botucatu. Então... E essa chapa vocês formaram com o pessoal de... Sim. Tudo de São Paulo? Não. Primeiro, 70% da chapa foi renovada. Tá. Da situação foi renovada. Tá. E nós temos colegas de Bauru, de Votuporanga, de Presidente Prudente, nós temos zootecnista, nós temos colegas de São Paulo, colegas de Descalvado, colegas, está muito todo bem. Todo mundo alinhado a essa política. Com essa política, a gente precisa sempre de inclusão, a gente precisa estar perto do médico veterinário e do zootecnista. Ele tem que saber, ele tem que entender que a casa dele é o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, tá? E que ele é representado, eu quero que ele se sinta representado, que, assim, muitas vezes a gente recebe algumas críticas, ou talvez muitas críticas, porque o colega desconhece até que ponto o conselho pode atuar, até que ponto o MEC pode atuar, até que ponto as outras instituições podem atuar. O conselho só pode fazer aquilo que a lei permite, tá? Mas, assim, tudo que diz respeito ao médico veterinário e ao zootecnista, o conselho tem que saber, ele tem que atuar. Se ele não puder atuar em cima do médico veterinário e do zootecnista, ele vai oficiar a instituição, o Ministério Público, o MEC, quem quer que seja, para poder fazer alguma coisa. Eu acredito que a gente sempre pode fazer alguma coisa para ficar melhor. Sempre. Porque eu acho que cada segmento tem as suas dores, né? Então, a gente está no segmento educacional. Sim. O Sidney colocou as nossas dores, né? Sim. Aqui agora, né? Tem então, é bacana saber que você entende a nossa dor. Eu entendo, eu vivo com isso, eu convivo, eu sou preocupada, eu sou professora também, então... É muito importante. E assim, nossa dor, eu estou falando nossa, mas você tem no mínimo uns 10 cursos aí de pessoas extremamente qualificadas que estão na mesma situação que a gente. Competindo. Essa é uma concorrência desleal. Totalmente desleal. Porque, assim, uma concorrência saudável, salutar, super bem-vindo. Não tem problema. Só melhora a gente. Só melhora a gente, melhora a profissão, é desafio. É desafio pra gente, eu gosto. Agora, quando a concorrência é por dinheiro, é quem faz o menor preço, quem entrega o pior produto... Porque nós entregamos um produto. O nosso produto, o que é? O conhecimento. O que você, quando atende o animal, o que você está vendendo para aquele tutor? Todo o seu conhecimento. Sim. O know-how que você tem. Se você é raso, se você não teve as oportunidades, ou se você não... Você vai fazer um serviço raso também. Tá? Então, o que eu acho? As pessoas têm que se especializar. Precisa se especializar. Ninguém sabe tudo. É o mercado. É o mercado. Tem que se especializar. Não adianta. Clínico geral está cheio. Você precisa ter os diferenciais. Você precisa desenvolver habilidades de comunicação, habilidades humanísticas. Sim. Você tem que saber conversar. Se vestir, se portar, é importante. Saber o que falar, como não postura. É pouca coisa. Gente, eu falo... Para você ser bom, você precisa de muita variedade. Às vezes, né, eu nos meus cursos, eu digo, nas aulas que eu dou, que eu sempre falo que você tem que estar trajada, vestida de maneira adequada. Gente, tem, porque o que você está vendendo? O seu conhecimento não é a sua aparência física. Mas você tem que estar... Eu sempre digo, no Conselho Regional, eu tenho muito orgulho, eu estou há muitos anos em várias gestões, mas eu digo, nunca ninguém me viu com o braço de fora, por exemplo. Né? Eu nunca usei uma roupa transparente. Eu quero ser reconhecida... por aquilo que eu represento, pelo conhecimento que eu tenho, pelas ideias que eu tenho. Não pela maneira como eu me visto ou deixo de eu até falei pro Fábio Manhoso
Eu comentei que eu dou uma aula sobre isso. Na nossa pós-graduação, dou uma aula de empreendedorismo e comportamento profissional. Isso. E eu falo sobre roupa, eu falo aquela história de usar pijama cirúrgico com patinha de cachorro, né? Que aí depois quer ser reconhecido, quer ter respeito. E eu falo bastante sobre isso. Eu falo... E muitas pessoas começam a ficar meio... Quando eu dava aula, essa aula ela é online, mas quando ela era presencial, eu percebia que muitas ficavam incomodadas. Eu falava, gente, o negócio é o seguinte, o seu cliente, principalmente para quem trabalha com pequenos, o seu cliente é gente da minha idade. O novinho, ele não tem dinheiro para pagar. É gente da minha idade. Gente da minha idade é meio careta. Você tem que entender isso daí. Então, você tem que se vestir para essa pessoa. Então, mas você não acha que... Você começa a falar, o cara meio que torce o nariz. Uhum. Mas passa 10 minutos, ele já começa... É a hora que eles começam a entender. Ele começa a pensar. Tem que falar. Pô, não é que esse cara tem razão? Não é que esse... Né? É assim. Bem você isso. Começa a falar, alguns deles a gente fala, parece que é alguma coisa preconceituosa. Não é, gente. Não é. Você precisa estar vestido de maneira adequada. E eu digo, os meninos, eu falo sempre assim, os meninos têm que estar com a barba feita, com a unha cortada. Tem que estar limpo. Não é para atender de chinelo. Só aquela caneta Bic mastigada. Então, gente, tem que estar com o avental limpo. Sim. Limpo. Tá certo? Mas sabe que uma cliente falou para mim, nossa, eu nunca vi um veterinário tão bem vestido como você. Eu falei, olha, eu tô com uma roupa normal de trabalho. É um esporte fino. Isso. É uma roupa normal de trabalho. Hoje, por exemplo, eu tô de camiseta, calça jeans, porque é um podcast. Mas... se você me encontrar na rua, normalmente manga comprida, só agora com muito calor. Que eu estou usando polo, mas eu não gosto. Eu uso manga comprida e tal, e calça esporte fino, sapato, e sapato bonito, porque é aquela coisa, então, isso daí até comentei. O primeiro impacto do cliente, você já... 4 segundos. Então, 4 segundos. Primeiro impacto. Então você... Chapa 4 segundos. Chapa 4 segundos. Isso Inovar aí, para transformar, não esqueçam. Então, mas você já tem a benevolência do teu interlocutor. Sim, claro. Eu fiz o curso do professor João Palermo lá atrás. Sim. Né? Fantástico o curso dele. E ele falava que você tem esses 4, 5 segundos para ter a benevolência, para ter a receptividade. É o impacto. O primeiro. Olhou. E isso inclui o cheiro também, viu? O olfato também. Sim. O olfato também. Sim. Ou eu gosto ou eu não gosto, entendeu? É os 4 segundos. Tem. E a outra coisa que eu falo é assim, tem rede social, tem uma de trabalho e uma para os amigos, essa fechada. Porque você vê assim, o cara de shorts com óleo no corpo, todo bombadão. E um copo de cerveja na mão. Um copo de cerveja na mão. Isso. E a menina com o biquíni, não preciso nem falar o tamanho. Então, mas assim, agora você eu não tenho nada contra isso daí, de jeito nenhum. Eu não vou dizer que eu não tomo cerveja, eu não vou dizer que eu não fico de short e tal. Mas assim, quando, por exemplo, você imagina, por exemplo, que nem eu vou na casa das pessoas. Né? Se eu fosse novinho, bombadão, com o corpo cheio de óleo, né? Tirasse uma foto. Brilhoso. O marido, porque normalmente a mulher que me recebe, porque ainda é assim, normalmente a mulher que me recebe, o marido ia ficar confortável de eu ir na casa dele, ficar lá dentro, só de camiseta, só regata, eu e a mulher dele. Regata. E a mesma coisa o oposto. A esposa vai ficar confortável daquela menina com biquíni, naquela foto, ir na casa dela? Não. Então, assim, a gente tem que impor respeito profissional. Então, quer ter aquela foto, você tomando 2 cervejas, caindo na sarjeta? Não tem nenhum problema, é legal, tal. Numa rede fechada. Porque todo mundo vai olhar teu Instagram, todo mundo vai olhar teu Facebook. Né? Então, tem dancinha no TikTok, isso me irrita. Não, aquilo isso me irrita, desculpa. É muito... Né? Eu sei. Infelizmente, hoje em dia... as redes sociais conseguiram ocupar um local de grande importância nas pessoas, né? Uhum. Então, as pessoas vivem a rede social.
Eu não sei como elas trabalham, porque quem trabalha mesmo não tem tempo de ficar em rede social. Tá certo? Mas assim, e aquilo é uma mentira. Aquilo não é real. Não, de jeito nenhum. Aquilo não é real. Uhum. E então alguém vai postar. Vocês já viram alguém postar alguma imagem de alguém que não está bem? Não. Mas eu falo que eu adoraria morar no Instagram. Todo mundo é feliz, tudo está certo, tudo contente. Tá certo. Eu queria morar no Instagram. Eu queria, porque... E a legislação permite, por exemplo, pegando esse gancho, né, já que você está na área de ética, o que eu posso postar? Posso postar uma cirurgia, posso postar sangue, posso postar o cachorro doente? Olha, o que eu primeiro, posso postar? Postar. Porque parece que é um troféu, né? Isso é um troféu. Atendi isso, uma tartaruga, tal, isso. Tem posta, tal. Primeiro, as imagens, que pode, né? que não pode. Isso é interessante. As imagens, você só pode postar a imagem de qualquer animal se o tutor autorizar. Tá. Primeiro, imagem, seja a foto dele bonitinho. Cirurgia, primeiro, tudo que é privativo da medicina veterinária não deve ser divulgado em rede aberta. Tá certo? Um cachorro aberto. Você não sabe né? o que vai ser feito. Se é um curso, se o público é médico veterinário, não para o leigo, para o pessoal que desconhece as coisas, você não sabe de que maneira aquilo pode ser tratado. A gente sabe que que na rede social está cheio de imagens, de gente ensinando cirurgia, uma série de coisas. Gente, está errado. Está errado isso. O que é privativo da medicina veterinária não pode ser divulgado dessa maneira. Primeiro, esse animal tem um dono. Esse dono precisa autorizar aquela imagem. E outra, as imagens podem ser constrangedoras, pode constranger alguém. O Conselho, em 2019, a Comissão de Responsabilidade Técnica fez uma campanha, chama Seja Legal. Hoje, ela foi tão importante naquela época, porque a gente repete agora, você entrando na plataforma do Conselho Regional, tem a campanha ali. Então, o que você pode, o que você não pode fazer na rede social. Sabe uma coisa que as pessoas têm feito? Eles se formam, recebem o número do CRMV e não tem o carimbo. No carimbo não consta o estado em que eles estão inscritos. Nossa. Então CRMV. Só CRMV, não coloca o SP na frente, não tem o RJ. O SP, não tem SP, RJ, Estranho. nada. A gente tem recebido várias denúncias no Conselho Regional com essas receitas desses colegas. Quando você vai ver, o colega não está registrado aqui. Então, pode trabalhar em São Paulo? Eu sou da época que tinha o 4 na frente. Eu sei, eu também sou. eu também sou. Eu não peguei essa época. Não era CRMV 4. Porque eu acho que era Sudeste, né? Sim, começava Rio Grande do Sul. Ia subindo. Nós éramos CRMV 4. Olha. Sim, mas agora, quem pode trabalhar? Se você trabalhar mais do que 3 meses num outro local, num outro estado, você é obrigado a ter uma inscrição secundária. Tá. O que tem acontecido? Vários processos éticos que a gente tem recebido, quando vai ver quem está sendo processado, o colega está trabalhando em São Paulo, só que ele está registrado ele em qualquer outro estado. Não se legalizou aqui. Não tem uma inscrição secundária aqui. E você pode trabalhar em vários estados, ter várias inscrições secundárias, terciárias? Não, acho que se eu secundária, você tem que ser muito bom, né? Primeiro, para você mas conseguir... às vezes tem alguém que atende vários estados. Sim. Você pode ter inscrição secundária. Entendi. Porque acho que eu já te falei, meu irmão Rodrigo, ele tem uma vigilância sanitária de grandes eventos. O Rodrigo, te falei disso. Não me lembro, não me recordo. Meu irmão é veterinário, o Rodrigo, e ele tem uma empresa de vigilância. E tem um podcast com ele aqui. Grandes eventos, por exemplo, Fórmula 1, Sim, Tomorrowland, de vigilância, Olimpíadas. cuidado dos então, alimentos, ele contrata e tudo. 400 veterinários. É uma coisa grande. Porque é coisa grande, né? Grande, pelo que ele falou pra gente. Aliás, ele fez o mestrado dele faz um mês, mais ou menos. Né? Fez lá na USP. E ele presta serviço, acho que tem Minas, tem Rio e tal, porque é uma empresa, né? É uma empresa, perfeitamente. Ele tem que estar inscrito ali, inscrição secundária. Ninguém proíbe isso.
Sei. Inscrição secundária, perfeitamente. Tem um responsável porque técnico. se ele fizer alguma coisa errada lá, é o Rio de Janeiro que vai julgar ele. Né? Sim, se ele faz alguma coisa errada aqui, ele é julgado pelo julgar. local onde ele está inscrito. Então. E onde o fato ocorreu. Onde o fato ocorreu, não e ele tem que estar inscrito onde o fato ocorreu. Mas permite ele trabalhar 3 meses sem inscrição, você falou. Sim, ou um trabalho eventual, né? Ou agora, se acima ele tem uma de 3 meses. Lá no Rio, aí ele vai ter que abrir. Ele vai ter que lá. Tá, entendi. Entendeu? Isso. Tá. Então a gente falava das dores, né? Das dores de cada segmento. Eu acho que você tem uma coisa bem pontuada também no interior, né? A gente falava do interior. Vocês estão, nessa correria que vocês fazem no interior, vocês percebem as dores de cada... Nossa, nós, com o CRMV Escuta, nós visitamos 24 cidades desde 2021. Nós assumimos o 4 de agosto de 21. Nós visitamos 24 cidades. Cada cidade tem uma dor. As dores, agora, tem uma que que é comum a todas. A história justamente da abertura de novas escolas. Mas isso o CRMV, como a gente falou, o CRMV não pode fazer nada, é o MEC que autoriza. Então, né? Mas a gente faz, é o Conselho Federal... Tem alguma coisa que pode ser feita? Não, o que a gente tem feito. Né? O Conselho Federal fez uma comissão, eles ficam pressionando o MEC e entraram com alguns processos. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer. Eu fiquei impressionado. O Cláudio uma vez ele pegou uma lista de todas as faculdades, lembra que você mandou para mim? E tinha umas que estavam pleiteando, né? E já parece que já conseguiram abrir. Tinha uma, ensino EAD, número de vagas, 8.000. Sim. 8.000 vagas, EAD. Eu olhei aquilo e falei... Então. A gente fechou alguma? Conseguiu fechar alguma? Não. Alguma fechou? Todas que foram abertas estão abertas? Estão abertas. Porque, primeiro, não somos nós que abrimos e fechamos escola. É verdade. Certo? É o MEC. É o MEC. Agora, o Conselho Federal fez um trabalho maravilhoso. Eles pegaram a Comissão de Educação do Conselho Federal, eles analisaram 40 escolas. Fizeram um trabalho lindo, mostraram das escolas, da pontuação, o que era bom, o que era 5, o que era 4, o que era 1 e 2. Tudo que o Conselho Federal falou não foi aceito. Entendeu? Agora, esse trabalho está feito. A Comissão de Educação do Conselho Federal fez isso. Né? E não foi... mas, assim, a gente tem os documentos, né? Os dados, a gente sabe, não é o Conselho que abre e fecha. Conselho, estou falando agora sistema, CFMV, Conselho Regional. Não é o Conselho que abre e fecha, mas nós temos que pressionar quem faz, quem abre, quem fecha. Que ferramenta o Conselho está usando hoje para conversar com a comunidade, para conversar com o não veterinário? O que nós estamos fazendo de marketing para mostrar quem é quem no mercado? O que é um... Você está entendendo o que quer dizer? O que o veterinário para mostrar, faz, o veterinário, então, né? Porque, assim, politicamente a gente é fraco. Sim. A nível de Senado, a nível de Congresso. Sim. Tradicionalmente, o veterinário sempre foi fraco. Então, mas é porque a gente Agora, precisa... em termos de marketing, de televisivo, jornal, então, o que nós estamos fazendo? A gente tem um setor de comunicação no Conselho Regional. Existe uma programação, são feitas várias campanhas ao longo do ano de alimento saudável, nutrição responsável. Já teve campanhas no Mercadão, o Conselho já foi no mercado municipal para perguntar para a pessoa se ela sabia se aquele alimento, quem que fazia a fiscalização daquele alimento ou não. Então, existe ao longo do ano uma programação já a respeito de mostrar para a sociedade. Continuar com esse projeto. Sim, e cada vez mais. Eu acho que nós temos que sair e dizer, você sabe o que o médico veterinário faz? O Conselho não consegue colocar, não sei se pode colocar propaganda patrocinada nas redes sociais? Você sabe o que o veterinário faz, tal, por exemplo, no YouTube? Conselho, né? Não, existe, primeiro,
patrocinada, não. Não. Não, patrocinada... Não, patrocinado que eu digo é o conselho pagar para sair na rede social. Ah, não, pode. Pode. A gente fez, no dia do médico veterinário, o Conselho Federal... não, regional também. Foi feito, comprou-se um espaço na Rede Globo, e o dia do médico veterinário, qual que era a importância dele. Vocês não viram isso nesse último... Não, que eu não assisto Globo. Não, tudo bem, mas... Não porque eu não gosto da Globo, porque eu assisto outras coisas. Não, tudo bem. Foi feito no dia do médico veterinário, que foi no sábado, coincidiu de 9 de setembro ser no sábado. Eu vi porque passou na nossa comissão, aquele nosso grupo foi falado, né? Ah, então. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer e vai fazer. Mas agora, eu vou ser sincero com você. Com muito menos dinheiro, faria muito mais propaganda colocando no YouTube, no Instagram, no Facebook, que é onde os veterinários estão olhando agora. Então, agora, justamente, a gente a gente está muito mais próximo do jovem, a gente já tem convidado uma comissão de jovens, youtubers, justamente para nos auxiliar. Ah, legal. Para falar para nós o que nós podemos fazer, como que nós vamos atingir. Vocês sabem que 40% dos egressos têm até 25 anos, gente. Então, de 25 a 30 anos, eu sei disso. Os jovens, de 25 a 30 anos. Esse cara não vê Globo. Esse cara não vê Globo. Não vê. Ele vai entrar ali... Ele vê YouTube. Entendeu? Ele vai ver YouTube, ele vai ver o TikTok, ele vai ver o Facebook. Não, o Facebook é pra gente. Não é pra gente. Mas já virou Instagram, pra gente. outras mídias. Não vai ver isso. Agora, nós estamos com uma equipe jovem. Tem um grupo jovem. Dr. Manhoso fez vários podcasts com eles, em entrevistas. O grupo é jovem. Esse grupo foi recebido no Conselho Regional. Eles acabaram de se formar. Ele foi recebido no Conselho Regional, está numa das lives da Chapa Inovar para Transformar, Chapa 4, não esqueçam. Que dia que é a eleição? A eleição dia 12 de março, das 7 às 19 horas. Presencial não, né? Não, a votação é online. Tá. A não ser que você queira ir lá presencialmente, mas lá presencialmente você vai votar de forma online. Você recebeu já? Você recebeu uma carta com uma senha. Carta com uma senha. A partir do dia 7 de março, você vai poder trocar essa senha para você poder votar. E guarda a senha. E só pode votar no dia, não pode votar antes. Não, no dia 12 de março, das 7 às 19 horas. Então eu recebi aquela cartinha com a senha. Isto. Aí, a partir do dia 7, eu entro no site. Você troca aquela senha e essa é a senha que você vai utilizar no dia 12. No dia 12. Se houver segundo turno, no dia 10 de abril, é a mesma senha. Tem a coisa do segundo turno. São 4 chapas. Se a chapa... 50% mais um. 50% mais um dos Só para o pessoal votantes. Não se perder, dia 12 de março é uma terça-feira. Isso. Para lembrar que é um dia de semana, não é um final de semana. Não é final de semana, das 7 às 19 horas. Das 7 às 7. Bastante. Das 7 às 19. Tá certo? Tá. E aí eu pego a senha, aqui. Eu entro já com uma senha nova. Tem lá, nessa carta tem qual que é o site, eleições. Você entra lá, troca aquela senha, é essa senha que você vai votar no dia. Isso é só no Brasil todo? No Brasil. Não sabe. Olha... São Paulo é a terceira vez que nós estamos tendo eleições online. Tá? Os outros estados, eu não sei dizer. Se vai ser no mesmo dia. Não, que no mesmo dia não é. Não, nunca. Não, Cada estado, inclusive o federal. O federal assumiu agora em dezembro. Não tem a ver com... Quem que é o presidente do federal agora? A doutora Anelisa. É uma mulher. Depois de 50 anos... gente, a medicina veterinária existe desde 68. Depois de 50 anos, pela primeira vez, existe
A presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária é uma mulher. Muito bom. Vocês sabiam que 64% dos profissionais da medicina veterinária são mulheres? Não, mas eu tenho um contraponto para te fazer. Quando eu me formei, tinham 30 veterinários, 7 mulheres, 23 veterinários. Era outra realidade. Era o oposto. Era o Agora, oposto. Quando você mudou. se formou, tem a impressão que era menos mulher do que homem. Na tua turma. Na minha turma, foi 50%. 50%. Ó, em 80, era a turma, nós temos 100 alunos na USP, era meio a meio. Não é o que acontece hoje. Hoje é 95% a mulher. 95% é mulher. Em todos os nossos cursos, os cursos que a gente vê também, das especialidades, a maioria é mulher. Então, eu tenho a impressão que daqui a uns 20 anos, né, eu acho que a gente vai ter esses cargos ocupados quase que 80% por mulheres. Por mulheres, né? E eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Eu me sinto muito preparada para ser vice-presidente. Vamos falar da chapa 4 agora. Inovar para transformar. Eu me sinto preparada. Eu acho que as mulheres sempre trabalharam bem, mas sempre ficaram dificilmente ocuparam cargos de diretoria. Sim. Agora, eu acho que chegou a hora, né? Você precisa ter mais mulheres. Se você acompanhar a história do Conselho Federal de Medicina Veterinária, você vai ver as posses, é só homem. Mas até se você olhar os congressos de 10 anos atrás, dos palestrantes, Rose... Todos homens. Não é, Sidney? Todos homens. Você vê lá, 90% homem. Então. Você vê quem é ortopedista, você tem aí talvez 4, 5 mulheres ortopedistas, né? Sim. Então, assim... É que na área de ortopedia é meio diferente. É meio um pouco diferente. É mais homem mesmo. Mais a gente homem. vê até pelos nossos cursos aqui. Hoje você tá mas tá. Os nossos cursos tem mais homem do que mulher na ortopedia. Então, e tem gente e tem mulher ortopedista, médica veterinária ortopedista muito boa. Sim, não estou falando que seja ruim, eu estou falando pelo interesse. Sim, mais homens se interessam pela ortopedia. A área de felinos, lá o teu curso felinos, acho que 90% é mulher. Né? 90% mulher. A gente já teve turmas de ser todas mulheres. Na Essa última é a mesma turma coisa. tem um homem. Na clínica eu tenho o Pedro, o Ricardo e o Edu. Tem pouco veterinário. É quase tudo mulher. É tudo mulher. Mas então, eu acho que é muito importante. Eu acho... Ana Elisa. Ana Elisa. Ana Elisa. De onde ela é? É da Bahia. Da Bahia. Ela é baiana. Bacana. Ana Elisa. E ela era alinhada ao doutor Francisco. Sim. Já sim, estava foi a vice dele. Foi a vice dele. Foi a vice dele. E ele construiu, orientou e ela... Quem que vota no Conselho Federal? Os conselhos regionais? Os conselhos regionais. Tá. Os conselhos regionais. São um 3 votos de cada estado. Tá. O presidente, o vice e um voto do estado que é escolhido no estado, um conselheiro então pode ter votos dissonantes. Então, por exemplo, você pode votar e o presidente votar em outro. Não precisa ser os 3 no de mesmo São Paulo estado. Votar. Ela tinha outra chapa? Normalmente chapa única? Não, teve uma outra chapa que foi impugnada. Tá. Mas necessariamente... E o Conselho Regional de São Paulo tem um bom alinhamento com ela. Sim. Inclusive agora, semana passada, o Dr. Odemilson esteve com ela lá em Brasília, com o assessor jurídico e o técnico, o diretor técnico, Leonardo e o Dr. Bruno, estiveram lá em Brasília, justamente com a nossa pauta das coisas, né? A gente já pediu a revisão da resolução sobre a publicidade. Nós já pedimos isso está para sair, sobre o atendimento domiciliar, tá certo? E várias coisas que a telemedicina, que embora tenha saído a resolução, falta regulamentar uma série de coisas. São Paulo fez várias considerações a respeito daquela resolução. Ela vem de que área? Que o doutor Francisco está no Ministério da Agricultura, né? Sim, ela é professora. Ela é professora.
Eu não sei. Ana Elisa. Professora da Bahia, então. É da Bahia. Tá. Ela é docente lá. Eu vou depois entrar. Né? Interessante. E ela tem feito bastante coisa. Ela tomou posse agora dia 17 de dezembro. E ela está fazendo bastante coisa. E eu tenho muito orgulho de tê-la como presidente do federal. E o que a gente está falando, o que é importante, né? Nós não estamos preocupados com cota. Você sendo vice já é para nós já é um divisor de águas, né? Eu acho. E sabendo que ela também está lá na... Não, eu acho que sim. E uma coisa que a gente conversa com todo o Brasil, com as mulheres, as colegas que estão nos conselhos que eu tenho participado das câmaras de presidentes. A Câmara de Presidente acontece 4 vezes ao ano. Então, se juntam os presidentes do Brasil inteiro, num determinado estado, para discutir as coisas relacionadas à profissão e ao seu estado também. Então, o que a gente fala? Tem pouca mulher. Tem muita mulher em comissão, porque a mulher trabalha. Não no executivo. Não no executivo. Nós precisamos ter mulher em cargos de diretoria. Tá certo? Então, é uma fala unânime nossa, constante nossa. Mas, principalmente, nós não estamos preocupados com cota. Não é porque tem 50% de homens, 50% de mulheres na chapa. A gente quer ocupar um espaço que foi conquistado com produtividade, com capacidade, com conhecimento, não por cota. É um espaço por merecimento. Vocês não vão excluir nós. Não, pelo amor de Deus. Tá com medo? Não. De jeito nenhum, mas a gente quer ter voz. Não só as mulheres, todos os grupos. O que estiver representando precisa ter voz. Sim. Deixa eu só dar um recado pro pessoal. Quando a gente estava falando da data, vocês devem ter notado que eu estava mexendo no meu celular. Por que eu estava mexendo? Como eu sou cabeçudo, eu esqueço. E deve ter muito cabeçudo aí vendo a gente também. Então, anota no celular, coloca lá na agenda, para a tua agenda tocar, avisando, hoje é dia de votação. Foi o que eu fiz, eu anotei aqui, dia 12 de março, hoje é dia de votação. Eu passo para o veterinário e falo, gente, hoje é dia de pagar IPVA. Paga isso. Hoje é dia de conselho, não esquece de pagar o conselho. Então, hoje é dia de eleição. Eu passo. Você passa? A gente tem um grupo do hospital, eu tem costumo que passar, porque assim, eu tô brincando assim, cabeçudo e tal, mas na verdade assim, a nossa vida é uma vida maluca. É muito corrida. É capaz de chegar no dia 12, passar o dia inteiro, e depois à noite eu não votei. Então, das 7 às 19 horas. E o que acontece quem não vota? Tem uma multa. Tá vendo? Tem uma multa. As pessoas só podem votar se elas estiverem aptas, com tudo regularizado até 6 de março. Depois de 6 de março. Por isso que você só troca a sua senha a partir de 7 de março. Tá. Então, quem tiver apto a votar até 6 de março, vai votar. E esse apto implica no pagamento da anuidade 2024. Sim. Tá. Entendi. Sim. Tá. Sim. Implica, sim. Hoje o Conselho tem feito quantos funcionários? 147 funcionários. 147 funcionários. Incluindo as regionais. As regionais. Né? Tá. Incluindo as regionais. A maioria dos serviços aquele online... prédio da Peninos é um orgulho, né? Nossa, um orgulho. É um orgulho. Olha, por isso que eu sempre convido os colegas, venham nos visitar. Eu quero que você entre e sinta que essa casa é sua. Essa casa é nossa. Tá certo? E ele merece isso tudo. E bacana é que assim, a gente está tendo olhares, né, bem periféricos para melhorar. Né? Para melhorar, sempre. A gente quer fazer o possível. O que é possível fazer ainda de melhor, né? O que é possível fazer Então, eu acho que a melhora é um processo contínuo, né? É um processo contínuo. E sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer melhor, né? É muito difícil você fazer os processos todos, mas a hora que você consegue fazer o processo, aí tudo fica mais fácil. E aí que vem a história do escuta, né? Para escutar as dores de cada segmento. Escutar as dores de cada segmento. Não precisa necessariamente resolver todas as dores, mas só de ouvir
Não, de ouvir e de a gente tem mostrar. ideia também, né? E da gente mostrar, olha, o que é possível fazer. O que o conselho... E a gente fala a verdade. Pura verdade. Vai a assessoria jurídica junto conosco. E nós tomamos lá de cara lavada. Quer dizer, se for para tomar pedrada, a gente também toma. Mas não tem problema. A gente tem que falar a verdade. O que foi feito, se é possível, quando tem falha nossa, nós temos muitas falhas, nós estamos num processo, eu acho que a melhora é contínua. Você não sai pronto. Eu não acompanhei exatamente quem é candidato, quem é o quê, né? Acho que talvez até tenha candidato que pode ter uma falácia de que eu vou fazer acontecer, né? Pelo menos a gente sabe que, vindo de vocês, a gente tem consistência no projeto, então, consistência nas propostas. Nas propostas, né? Porque, primeiro, a experiência, né? Sabe o que é possível, o que não é possível. A gente sabe também. o que é possível, quer dizer, o doutor Manhoso foi conselheiro, vice-presidente, foi conselheiro efetivo em várias gestões, conselheiro suplente também. O doutor Buchala, secretário nessa gestão atual, vai ser o Márcio Mota é candidato. O Márcio Mota é candidato, está na nossa chapa, a nossa diretoria, doutor Fábio Manhoso, presidente, eu como vice-presidente, o doutor Buchala como secretário e o doutor Felipe Consentini de Sorocaba como tesoureiro. Depois nós temos os conselheiros suplentes, os conselheiros efetivos. De conselheiro efetivo, bom, todos são igualmente importantes. É que existem, o conselho é composto, né, por uma diretoria executiva, 6 conselheiros efetivos e 6 conselheiros suplentes. Os suplentes trabalham na ausência dos efetivos, mais ou menos isso. Então, e essas pessoas, e todo o interior, o estado de São Paulo está representado nesta chapa. Entendeu? Então, o Felipe Consentino é de Sorocaba. O doutor Buchala é de São José do Rio Preto. O doutor Fábio Manhoso é de Marília. O conselheiro efetivo Mário Ramos é de Bauru. O colega Giovanni é de Votuporanga. Nós temos a zootecnista Ana Cláudia, de Presidente Prudente. A doutora Maria do Carmo Arenales, Presidente Prudente, São Paulo. Agora, metade aqui, metade lá. Doutor Ives de Descalvado. O Márcio Mota, São Bernardo. E as comissões, né? E as comissões todas que são comissões assessoras. Que a gente sabe que trabalha, né, Rosa? Muita. Você veja, é fácil. Entra na plataforma do Conselho, veja na parte de guias e manuais o volume de material, de guias orientativos que existe lá. Começando pelo manual de responsabilidade técnica, que eu tive muito orgulho de tomar conta dele, de revisar junto com as comissões todas. Então, tem um material, e esse material é feito pelas comissões. Ele é comprado? Não, ele está à disposição. É entrar na plataforma e baixar. Existem inúmeros manuais, o manual de responsabilidade técnica, existe o guia para notificação de doenças, de notificação obrigatória, tanto como fazer isso no município, no estado e para a União. As doenças por espécie. Gente, tem um material riquíssimo ali. Tem um guia para registro de produtos veterinários, a Comissão de Pesquisa Clínica Veterinária, coordenada presidida pela doutora Grace Lousana. Tem ali o passo a passo. A única comissão, o único estado do Brasil que tem uma comissão de pesquisa clínica veterinária. Aonde está o erro? Publicidade, divulgação. Sim. Publicidade. Sim, então, quer dizer, a gente tem bastante coisa, só que nós precisamos contar para as pessoas. Precisamos contar para as pessoas. Não está contando. Nós precisamos contar para as pessoas. Isso. Então, eu acho que a nossa chapa, Inovar para Transformar,
Vai transformar. Vai transformar, vai contar. O doutor Fábio Manhoso, ele está doente com mostrar para a sociedade o que nós fazemos. Tá certo? Porque falar de veterinário para veterinário, nós estamos falando, a gente fala muito bem, como que nós vamos atingir a sociedade. Sim, isso é importante. E é isso que a gente precisa... Porque dificilmente hoje existe uma família que não tenha um veterinário nessa família. Isto, né? Exatamente. Dificilmente você vai ver. Eu tenho uma prima, né? Então, mas a maioria vai para o lado de pequenos animais. De pequenos animais. Mas, gente, 55 mil veterinários em atividade em São Paulo. No estado de São Paulo. 1.500 zootecnistas. Bacana. Inscritos, 65 mil. Bacana. Médicos veterinários. Bastante. E mais ou menos 4 mil zootecnistas em atividade, mais ou menos 1.500, 1.600 zootecnistas em atividade no estado, com inscrição ativa no estado de São Paulo. Então, gente, tem muita gente. E todo mundo parece que quer ser veterinário, né? Então, que seja, meu Deus, mas que... seja qualificado. Que seja qualificado, que faça as coisas de maneira correta, que conheça o código de ética, pelo amor de Deus, porque é inadmissível. Você pode não conhecer a lei que regulamenta sua profissão, mas o código de ética você tem que conhecer, porque quando você se inscreve no Conselho Regional, você se sujeita, está escrito ali as normas do seu código de ética. E as pessoas não sabem disso. Não sabem. E uma outra coisa que eles não sabem também é que, não sei se todos sabem, mas o código de ética existe. O primeiro código de ética foi de 69, a profissão é de 68. O primeiro código foi a resolução 23 de 69. Eu tenho essa resolução escrita à mão ainda. Olha. Tá? Tem. Eu consegui do Conselho Federal. Então, o primeiro foi em 69, o segundo foi em 81. Eu já era formada. A terceira revisão do Código de Ética foi em 2002. E a quarta agora foi em 2016. Só para vocês terem ideia, até 2002 não existia direitos do médico veterinário no Código de Ética. Só deveres. O médico veterinário deve, o médico veterinário deve, tudo deve. Agora existem os direitos. Então, é bom que todos saibam que é direito do médico veterinário solicitar desagravo público quando ofendido durante o exercício profissional. E o que tem de ofensa... E tem acontecido. E tanto é que isso está no Código de Ética. O Conselho Federal fez uma resolução específica dizendo como que tem que ser, como que se dá esse desagravo público. Então, eu tenho dito isso em todas as minhas aulas. Quando eu vou falar sobre o Código de Ética, eu falo sobre, primeiro, os direitos do médico veterinário. Então, ele tem o direito de receber desagravo público, ele tem o direito de escolher seus clientes, tá? Exceto em risco iminente de morte, ele tem o direito, tem as exceções que ele não pode, mas assim, ele pode escolher não atender. Ele pode escolher, porque hoje em dia tem um veterinário, tem vários veterinários. Você é obrigado. Não sou obrigado. Eu não sou obrigado a coisa nenhuma. Tá certo? Então, você entrou no meu estabelecimento, a primeira coisa que você tem que ter é respeito. Né? Porque você paga seus impostos, então ele não pode entrar dentro do seu estabelecimento e te desacatar. Mas, gente, isso são habilidades de comunicação. E a gente precisa estar preparado, e a nossa recepção, eu chamo a recepção de comissão de frente. Sim. Preparada para saber com o que nós estamos lidando. Porque muitas vezes o veterinário está atendendo, na recepção chegou um animal sem guia, sem coleira, abriu a porta, fugiu, foi atropelado e morreu. E a confusão está ali fora e o veterinário não está sabendo nada do que está acontecendo. Só que ele vai ser responsabilizado. Outro dia eu estava dando uma aula, essa aula também era online, e tinha um colega da Paraíba. Ouviu e falou: doutora, estou sendo processado. Na minha clínica tinha uma senhora com Spitz no colo. Tinha uma outra senhora sentada ao lado.
Esse cachorro pulou do colo dessa dona, foi na perna da mulher e mordeu. Essa senhora foi fazer um exame de corpo de delito. Imagina o que um Spitz de 1,5 kg pode provocar uma lesão. Na sala de espera. Tá. O veterinário nem sabia o que estava acontecendo. Foi pedido R$12 mil de dano material e moral. Tá. Então, gente, o veterinário, se ele não tiver uma comissão de frente, que é a recepção, treinada, capacitada, para ver tudo o que está acontecendo, você pode sentar próximo um do outro? Não. Não pode. Tem que ter uma distância. Tem que estar com guia e coleira? Tem que estar com guia e coleira. Tem que estar escrito, olha, mantenha seus animais na guia e na coleira. Sim. Os gatos têm que vir onde? Dentro da caixa de transporte. Fechado. Tudo isso é responsabilidade do veterinário. O RT de qualquer estabelecimento veterinário tem que ter o seu grupo treinado para isso. É fácil isso tudo? Não. Custa dinheiro? Custa. Só que o RT agrega valor a qualquer empreendimento. Tá certo? Então, vocês não podem esquecer. Dia 12 de março, Chapa 4. Inovar para transformar. Eleições das 7 da manhã às 19 horas. E com a mensalidade pago direitinho para poder votar. Sim, não adianta chegar na hora que não vota. Se não tiver com os dados cadastrais em ordem e inadimplente, não tem direito a voto. Normal. Normal, tá certo? Deixa eu perguntar, você quer deixar algum contato pro pessoal? Alguma coisa? O meu Instagram. O meu Instagram é Instagram Rose._Bosch. _Bosch. Rose._Bosch. Tá. E o meu celular, quem quiser, o mundo inteiro tem meu celular, pode deixar, pode falar comigo. O meu celular, 11 97640 7879. Legal. Eu respondo, pode me visitar no Conselho Regional, se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa que eu puder fazer, eu estou à disposição. Porta aberta sempre. E venham conversar conosco. Qualquer que seja a dúvida, venham conversar conosco. A gente gostaria muito de inserir mais os seus conhecimentos aqui dentro do IBRA. Eu gostaria O Sidney muito. tem colocado sempre nas aulas dele essa coisa da responsabilidade, do marketing, do coaching, né, Sidney? Tem falado. É importante, é super importante. O teu conhecimento precisa ser espalhado. Precisa. Então a gente faz, a gente eu tenho falado, muito orgulho disso. Há muito tempo eu tenho falado aqui, né? A gente fala para os alunos, né? Sem você saber, a gente cita o teu nome, né? Eu sei disso. Mas a gente eu fico muito grata, vai se aproximar, assim, não, com certeza absoluta, porque olha, eu falo desse assunto com depois quando eu estava contando a minha trajetória, eu esqueci de dizer, né? Depois que eu fiquei nesses 3 anos nessa startup, eu resolvi que eu não ia mais. Eu saí dessa startup e o que eu faço hoje? Eu trabalho com perícia, consulta, perícias e pareceres. É isso que eu faço, que as pessoas falam, você vive do quê? Né? Do Conselho Regional? Não, bem, eu não ganho nada para ir lá. Aliás, eu perco dinheiro. Eu dou aula em alguns cursos, eu faço perícia e eu sou aposentada autônoma. Eu já tive a oportunidade por 2 vezes de participar das suas perícias, de você sim, né? Não, muito, me chamei. De um parecer técnico aqui. Eu tive a oportunidade, obrigada por ter. Não, imagina, a honra e o privilégio é meu. Durante uma perícia, você precisa de pareceres, de opiniões de colegas renomados, né? Então, eu não preciso dizer o apreço que eu tenho por você, pelo Sidney e por toda a equipe IBRA, porque eu sei a maneira que vocês trabalham, como vocês são sérios, e eu tenho orgulho disso, né? Bacana. E eu faço questão de fazer parte desse grupo também. Obrigado, bacana. Deixa eu te fazer 3 perguntas e você responde o que vier na cabeça. Tá bom. Tá? Um desejo. Me eleger. Tá. O futuro. Continuar trabalhando pela medicina veterinária e pela zootecnia. Bacana.
E se alguém te perguntar, se tiver que indicar um livro, qual você indicaria hoje? Um livro? Isso. De qualquer área, de qualquer coisa. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Muito bom. E com isso eu queria agradecer muito a sua presença, lembrando mais uma vez, né, que você faz parte da Chapa 4, né? Isso. E nas eleições do CRMV-SP, né, aqui de São Paulo, SP de São Paulo, não esqueçam de colocar o SP no carimbo, né? Pelo amor de Deus, né? Por favor. E queria agradecer muito, foi um papo muito legal, a gente está aqui há mais de 1h30. Nossa, eu nem percebi, E agradecer o Cláudio aqui comigo também, né? E, gente, não esqueçam, isso daqui é muito importante pra gente. Ainda não deu o peteleco no positivo? Vai lá, dá o peteleco no positivo, que é muito, muito importante pra gente. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado também, eu que Rosa. agradeço. Muito obrigado também. Eu agradeço Foi de muito coração, agradável, viu? muito agradável. Eu gostei muito, uma honra, um privilégio estar aqui com vocês. Bacana, Viu, gente? a gente que agradece. Obrigado. Obrigado Legal. também. Obrigada. E a gente foi.